Vamos para esse bloco de questões do PAS da UNB, PAS 1, de 2015. Diz o seguinte: os fermentos são muito utilizados como ingredientes na produção de pães e bolos, servem para dar maciez a esses alimentos. Os fermentos, que podem ser químicos ou biológicos, funcionam basicamente da mesma maneira. Produzem, por meio de reações químicas, gás carbônico, que aera as massas dos alimentos. Para melhor compreender o funcionamento dos alimentos, considere os experimentos 1 e 2 descritos a seguir. Então, o experimento 1, ele usou farinha de trigo, açúcar, água e fermento biológico. Isso aqui é importante para a resolução das questões. Aí, o próximo diz o seguinte: a massa cresce, mesma temperatura ambiente, devido à fermentação da glicose pelos micro-organismos contidos no fermento biológico, de acordo com a reação a seguir. Essa é a reação do fermento biológico. Vou deixar da mesma cor para facilitar. E aí a gente tem aqui o experimento 2, que usa farinha de trigo, açúcar, água e fermento químico, o qual eu vou deixar azulzinho. Esse experimento, o que a gente tem primeiro? É aquecido 30 minutos, 25 graus. Depois aquece mais uma vez, praticamente quadriplica a temperatura pelo mesmo tempo. Perdão. A reação ocorre quando o sistema é aquecido e a decomposição térmica do principal componente do fermento químico, que é carbonato de sódio. E aqui eu vou deixar a reação marcada pra gente. Agora, gente, a gente vai para a leitura dos itens, né? Ele está pedindo para responder do 62 e 66, o 67 é do tipo B e o 68 é do tipo D. Considerando que o gás carbônico liberado seja o único parâmetro responsável pela eficiência da fermentação e que seja necessário 5 gramas de fermento biológico para reagir completamente com 180 gramas de glicose, é correto afirmar que o fermento biológico é mais eficiente que o fermento químico. Então, o que a gente vai fazer? Para medir a eficiência, a gente usa a quantidade de CO2 por fermento. Então, para a gente poder comparar o fermento químico com o biológico, vou usar aqui, começar pelo fermento biológico, a eficiência, que eu vou denotar pela letra E, é a quantidade de CO2 pela quantidade de fermento. Então, no caso do fermento biológico, ele está dizendo o seguinte, que ele vai usar 5 gramas desse fermento biológico, certo? E essas 5 gramas usadas, a gente vai usar conforme a reação aqui do fermento biológico, né? A gente sabe que na tabela periódica, se a gente somar a massa do gás carbônico, que é 12, do oxigênio, que é 16, 2 vezes 16 vai dar 32. 32 mais 12 vai dar 48, certo? E aí a gente vai fazer essa continha aqui, que é a massa do CO2, dá 44 gramas. 2 vezes 44 vai dar 88 gramas no total. Então, a reação do fermento biológico produz 84 gramas. E é isso que a gente vai usar. Ou 88, perdão, 88 gramas. 88 por 5 gramas que ele falou aqui no enunciado, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. 5 gramas tá aqui, ó, de fermento biológico. Tá bom? Fazendo essa continha, vai dar aproximadamente, ó, 17,6 gramas de CO2 por fermento, tá? Biológico, eu vou chamar assim. A mesma coisa a gente vai fazer com o fermento químico. Só que no fermento químico, ele diz que é usado 2 mols aqui de bicarbonato de sódio
A massa molar do bicarbonato de sódio é aproximadamente 84 gramas. Então, aqui o total, 2 vezes 84, vai dar 168 gramas. E isso aqui libera 1 mol de CO2, que é 44 gramas. A gente já calculou lá em cima. Aí, considerando o fermento químico como sendo puramente bicarbonato, né? Porque ele fala na questão, a gente faz essa razão aqui da eficiência, que é a quantidade de gás carbônico liberado, 44 gramas por quantidade de fermento, que é 188 gramas de fermento. Isso aqui vai dar um número quebrado, mas você já consegue comparar aqui entre os valores que, de fato, o fermento biológico é mais eficiente que o fermento químico, né? Porque esse número aqui é muito menor que o lá de cima. Essa conta vai dar 0,26 gramas de CO2, tá bom? Aproximadamente, mas não precisaria saber. Então, o item está correto. Deixa eu ver aqui. Correto. Agora, o item 63. A respiração aeróbia e a fermentação são processos que liberam energia. Gente, este item aqui também está correto, tá? Respiração aeróbia, gente. O que a gente faz na respiração aeróbia? A gente inspira oxigênio, libera CO2. Na fermentação, CO2 também é liberado, tá? E esses são processos exotérmicos. Igual ele fala aí, né? Térmicos, que liberam energia. Tá bom? Marquei aqui, não tem como. Correto. Pra gente fazer uma revisão, gente, a respiração aeróbia, deixa eu escrever aqui, ó. A respiração aeróbia, ela é muito mais eficiente, tá? Aqui eu vou colocar a eficiência, o saldo energético e a condição. Ela libera 36 a 38 ATPs, tá bom? E ocorre na presença de O2. Já a fermentação, ela é menos eficiente, ok? Libera 2 mols de ATP, 2 ATPs, na verdade, por mol de glicose, tá bom? Degradada. Isso aqui é na ausência de oxigênio. A fermentação ocorre na ausência de O2. Essa é a principal diferença entre esses dois processos. Vou deixar aqui do ladinho para vocês anotarem. Por isso, esse item está correto. 64. O processo de fermentação aumenta a densidade da massa de pães e bolos? Ó, gente, errado, não aumenta, diminui. Vocês querem ver um exemplo? Ó? Vamos supor que eu tenho aqui uma massa e ela tá crescendo aqui, né? Devido à liberação de CO2, que a gente acabou de falar. Se está aumentando o volume, gente, pela fórmula da densidade, que é massa sobre volume, densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais, ou seja, aumentei o volume, estou diminuindo a densidade. Por isso que esse item está errado. Okay? 65. Se o frasco da reação do experimento 1 for hermeticamente fechado durante todo o processo, então o sistema final será uma mistura heterogênea com pelo menos
duas fases. Ele tá falando da reação 1, né? Olha só, gente. A reação 1 tem essa fórmula aqui, ó. Vocês podem perceber comigo? Hermeticamente fechado, beleza? Ó, tá aumentando a temperatura. E aqui a gente tem esse produto da reação líquido e o CO2 gasoso no mesmo ambiente. Ele disse que vai ser fechado, ou seja, são duas fases. Igual ele está falando, é um sistema heterogêneo, sim, por isso o item está correto. Ok? Próxima questão, 66. No experimento 2, a reação libera energia, sendo, portanto, um processo exotérmico. Experimento 2 é essa reação aqui de decomposição. Né, gente? Decomposição, libera CO2, beleza. Só que aí, gente, se vocês darem uma analisada aqui, quer dizer, libera energia nada, né? Vamos dar uma analisada aqui na reação. A gente tem aqui, ó, primeiro, esse processo de decomposição do fermento ocorrendo a 25 graus Celsius. Passados mais 30 minutos, está ocorrendo a 100 graus Celsius. Ou seja, gente, eu estou aumentando a temperatura. O primeiro erro está aqui, tá? Estou aumentando a temperatura, o processo é endotérmico, tá? Toda decomposição é um processo endotérmico. E a reação libera energia? Não libera energia, né, gente? Absorve energia. Item erradíssimo. Agora nós vamos para o item 67, que é um item do tipo B. Diz o seguinte, deixa eu apagar isso aqui. Considere que o volume cúbico de 10 centímetros de aresta, contendo 8,4 gramas de bicarbonato de sódio, seja aquecido até a completa decomposição de NaHCO3, que a gente acabou de ver que está lá na reação, conforme a reação apresentada. Considere ainda que nesse processo haja expansão homogênea, expansão do volume do cubo, em decorrência unicamente do desprendimento de CO2 da reação, sem perda de maneira que se forme um cubo maior. Suponha que para cada mol de CO2 formado, haja um incremento de 20 litros em gás carbônico. Com base nessas informações, calcule o volume final em centímetros cúbicos. É isso daqui que a gente não pode se distrair, tá bom? E depois divida o valor encontrado por 10. Só vamos continuar aqui. Diz o seguinte, para cada mol de CO2 há um incremento de 20 litros de gás carbônico. Então, as proporções que a gente vai usar aqui vai ser a massa de Na de fermento químico, mol de CO2 e os 20 litros que ele falou. Eu sei que o NaHCO3, se a gente for fazer a massa dela, o sódio vale 23, hidrogênio vale 1, CO3, tudo isso aqui dá 60. Você vai fazer essas contas? Só o NaHCO3 tem massa de 84 gramas. 2 vezes ele vai ser 2 vezes 84. A gente vai fazer essa estequiometriazinha aqui. 2 vezes 84 gramas forma quantos mols de CO2? Vou deixar aqui, ó, quantos mols de CO2? Porque é isso que ele está perguntando. Ele não está querendo saber a massa, não. Ó, para cada mol, forma 20 litros de gás. Forma, então, 1 mol de CO2. E 1 mol de CO2 forma quanto de gás? 20 litros. 20 litros, é isso que ele está querendo saber. Agora, eu tenho 8,4 gramas de fermento químico. Isso vai formar quantos mols de CO2? Eu vou colocar o x aí, essa vai ser a minha incógnita. Resolvendo essa conta, posso simplificar em cima e embaixo. Isso aqui vai dar 10. Posso também, é só isso que eu posso fazer. E eu vou fazer essa multiplicação cruzada aí. X vezes 2 vezes 10 igual a 1. X, então, vai ficar 1 sobre 20. Eu vou ter que x
é igual a 0,05 mols de CO2. Agora a gente vai fazer essa outra estequiometria aqui desse lado. Eu sei que 1 mol de CO2 forma 20 litros. Quero saber quantos mols de CO2, quer dizer, quantos litros de CO2 podem ser formados com 0,05 mols de CO2. Fazendo essa continha cruzada, a gente vai ficar com Y vezes 1 igual a 0,05 vezes 20. Para facilitar essa conta com vírgula, não errar de bobeira, vou transformar esse 5, 0,05 sobre 5 sobre 100, vezes 20. Corta 0, corta 0. 5 vezes 2 dá 10, 10 sobre 10. Isso aqui vai dar 1 litro de gás. Eu sei que 1 ml é igual, quer dizer, eu sei que 1000 ml vale 1 litro, certo? Então, eu sei que isso aqui tem 1000 ml. Ou, como ele está pedindo tudo em centímetros cúbicos, 1000 ml é a mesma coisa que 1000 centímetros cúbicos. E aí, ele fala no texto que a gente tem um cubo. Esse cubo tem as dimensões aí muito... tem as dimensões de 10 por 10 por 10. 10, 10 por 10, aresta. E a gente tem que calcular o volume desse cubo. Por quê? Porque isso daqui foi a massa que chegou lá. Ele diz no enunciado que foi adicionado mais. Então, a gente calcula primeiro o volume do cubo, aresta ao cubo, lembra da fórmula do volume do cubo. Isso aqui vai dar 1000, tá em centímetros já, centímetros cúbicos. Fazendo essa soma aqui, o total vai dar 2000 centímetros cúbicos. Só que aí, presta atenção no seguinte, ele diz pra gente, com base nessas informações, calcule o volume final em centímetros cúbicos e divida o valor encontrado por 10. Além disso, cabe a gente dividir o valor por 10. Isso aqui dá, na verdade, 200 centímetros cúbicos. É essa a resposta do item. Tá bom, gente? Agora nós vamos para a próxima questão, que é uma questão de tipo D, vale muito, né, da prova do PAS, da UNB, enfim. Diz o seguinte: considere o processo de fotossíntese em que a energia é utilizada para transformar gás carbônico e água em glicose, C6H12 e oxigênio. Tá dando a reação aí pra gente. Esboce, no espaço a seguir, um gráfico genérico da variação de energia envolvida no processo de fotossíntese em função do caminho da reação, tá bom? E ele está pedindo para expressar as devidas posições no gráfico e a equação balanceada. Isso aqui eu acho bom você até anotar, que é o seguinte, a reação, equação da fotossíntese. Qual é o processo da fotossíntese? Eu tenho 6 moléculas de CO2 mais 6 moléculas de água na presença de energia luminosa, que a gente está falando de luz, reage produzindo C6H12O6 mais 6 oxigênios. Essa é a devida equação da fotossíntese. E aí, para a gente esboçar o gráfico, a gente tem que lembrar do seguinte: fotossíntese, principais características, é um processo endotérmico. Por quê, gente? Porque absorve luz. E vai macete, quando você for escrever um gráfico de energia, né? Variação de entalpia, na verdade, que ele falou. Por caminho da reação, quando a gente fala de uma reação endotérmica, eu gosto de usar esse macete aqui. Seta subendo. A seta fica subindo. A gente vai desenhar essa seta aí. Subindo. Então, tem de energia sobre o caminho da reação. Então, o que a gente tem? No início, a gente tem os produtos, dando início aos reagentes. Aqui, temos um pico da energia da ativação, e vai estabilizar. Mais ou menos assim, né, gente? A gente tem que mostrar aí que tá tendo a energia de ativação. Peraí.
Vai vir assim. Mais ou menos assim. Aqui eu tenho os produtos, né? Ou, quer dizer, aqui eu tenho os reagentes, perdão, e aqui eu tenho os meus produtos. Então, seria mais ou menos aí como ficaria o gráfico.